Bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar hoje sobre os primeiros imigrantes do Brasil. A imigração no Brasil teve início em 1530 com a chegada dos colonos portugueses, que vieram para cá com o objetivo de dar início ao plantio de cana-de-açúcar durante todo o período colonial e monárquico. A imigração portuguesa foi a mais expressiva e ela nunca deixou de acontecer, mesmo depois da independência e da separação de ambos os países. Entre os primeiros portugueses a chegarem no Brasil estavam os imigrantes mais abastados que aqui se fixaram principalmente em Pernambuco e na Bahia. Vieram para explorar a produção de açúcar, a atividade mais rentável da colônia dos séculos XVI e XVII. Os primeiros imigrantes europeus não portugueses a se estabelecerem no Brasil foram os suíços. Devido à falta de terras na Suíça, cerca de 2.000 pessoas imigraram para o país entre 1818 e 1819 e se tornaram súditos do rei de Portugal. Nas primeiras décadas do século XIX, imigrantes de outros países, principalmente europeus, vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades de trabalho. Compraram terras e começavam a plantar para sobreviver e também vender em pequenas quantidades. Aqueles que tinham profissões, artesãos, sapateiros, alfaiates, etc., na terra natal abriram pequenos negócios por aqui. No começo da década de 1820, muitos imigrantes suíços se estabeleceram na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Neste mesmo período, os alemães começaram a chegar a Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estes imigrantes passaram a trabalhar em atividades ligadas à agricultura e pecuária. Já os italianos, que vieram em grande quantidade para o Brasil, foram para a cidade de São Paulo trabalhar no comércio ou na indústria. Outro caminho tomado por eles foi o interior do estado de São Paulo, para trabalharem na lavoura de café que estava começando a ganhar fôlego em meados do século XIX. Já os japoneses começaram a chegar ao Brasil em 1908. Grande parte desses imigrantes foi trabalhar na lavoura do café do interior paulista, assim como os italianos. Os que vieram para o Brasil. Até 1950, quase 4 milhões de novos brasileiros, estatísticas da entrada de imigrantes no Brasil entre 1870 a 1953, italianos, portugueses, diversos espanhóis, alemães, japoneses e russos, um total de 4.875.040 imigrantes. Dentro da população de descendentes italianos no Brasil, a maior parte se encontra em Santa Catarina, 50%, em São Paulo, 32,5%, no Paraná, 37% e no Rio Grande do Sul, 27%. A vinda dos africanos para o Brasil. O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV ao XIX. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. A cidade de São Paulo tem um bairro tipicamente italiano, é o Bela Vista, conhecido como Bexiga. O Bexiga é entendido como um dos mais tradicionais bairros da cidade de São Paulo, embora na divisão administrativa da cidade ele não exista oficialmente como tal. Alemães. O Rio Grande do Sul recebeu a maior parte dos imigrantes alemães, seguido de Santa Catarina. Na década de 30, 20% da população desses estados já era de origem alemã. Pomerode, que vemos aqui, é uma cidade tipicamente alemã em Santa Catarina. Japoneses. O Brasil é o país mais japonês depois do Japão. E a maioria dos japoneses que vivem no nosso país estão no estado de São Paulo. Vemos aqui algumas cenas do bairro da Liberdade, em São Paulo, capital, um bairro tipicamente japonês. Por que estes imigrantes vieram para o Brasil? No século XIX, o Brasil era visto na Europa e na Ásia, principalmente Japão, como um país de muitas oportunidades. Pessoas que passavam por dificuldades econômicas enxergavam uma ótima chance de prosperarem no Brasil. Vale lembrar também que, após a abolição da escravatura no Brasil, 1888, muitos fazendeiros não quiseram empregar e pagar salários aos ex-escravos, preferindo assim o imigrante europeu como mão de obra. Neste contexto, o governo brasileiro incentivou e chegou a criar campanhas para trazer imigrantes europeus para o Brasil.
Muitos imigrantes também vieram para cá fugindo do perigo provocado pelas duas grandes guerras mundiais que atingiram o continente europeu. Algumas curiosidades: em 2008, quando se completou 100 anos da imigração japonesa no Brasil, ocorreram diversas comemorações em nosso país em homenagem aos japoneses e seus descendentes. Principais países de origem dos imigrantes que vieram para o Brasil são Portugal, Itália, Alemanha, Japão, Espanha, Suíça, China, Coreia do Sul, Polônia, Ucrânia, França, Líbano, Israel, Bolívia e Paraguai.